Leilani Beauchamp desapareceu misteriosamente na madrugada do dia 30 de outubro, depois de ter ido a uma festa de Halloween. As últimas informações que as autoridades tinham naquele momento indicavam que ela havia deixado a festa na companhia de dois homens. No dia seguinte, o corpo de Leilani foi encontrado com um ferimento na cabeça. Durante as investigações, descobriu-se que ela estava envolvida em um triângulo amoroso com um membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Leilani Beauchamp, um caso que ocorreu na Califórnia bem na época do Halloween. Bom, se vocês gostaram do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Leilani Marie Beauchamp, ou Lonnie, como os amigos gostavam de chamá-la, tinha 19 anos na época dos fatos. Ela morava em Carmel by the Sea, uma pequena cidade localizada no estado da Califórnia. Leilani cresceu na área metropolitana de Sacramento, em El Dorado Hills. Ela estudou na Rolling Hills Middle School e foi para a Folsom High School por alguns anos. Depois que sua família se mudou para Monterey, uma cidade também do estado da Califórnia, Leilani passou a estudar na Carmel High School. Depois de se formar, ela começou a sua faculdade na cidade de San José. Leilani foi vista pela última vez saindo de uma festa de Halloween em Sacramento, na madrugada do dia 30 de outubro de 2021, acompanhada de dois homens. Sacramento fica a mais de 300 quilômetros de onde a jovem morava. Leilani deveria ter chegado na casa dos seus familiares pouco tempo depois que saiu da festa. No entanto, ela nunca chegou. Naquele mesmo dia, ao notarem que a jovem não havia retornado, os familiares tentaram contato com ela, mas sem sucesso. Com isso, eles perceberam que havia algo de errado e decidiram comunicar às autoridades. O Departamento de Polícia de Fairfield, uma cidade que fica entre Sacramento e Carmel, foi quem ficou responsável pelo caso. Rapidamente, os policiais conseguiram identificar quem eram os dois homens que saíram da festa de Halloween junto com Leilani, na madrugada em que ela desapareceu. Foi descoberto que esses dois homens eram da Força Aérea dos Estados Unidos e moravam no quarteirão 2900 da Cascade Lane, em Fairfield, e foi para esse endereço que eles foram depois que saíram da festa. No domingo, dia seguinte, o corpo de Leilani Beauchamp foi encontrado por volta das 5:30 da tarde. O corpo estava no condado de Monterey, no quarteirão 300 da Corral de Tierra Road, em Salinas, Costa Central. Isso fica a 209 quilômetros de distância de Fairfield e apenas 32 quilômetros de onde Leilani morava. O corpo dela foi encontrado graças a um trabalho em conjunto do Departamento do Xerife do Condado de Monterey e dos detetives de Fairfield. Os dois homens que saíram da festa de Halloween junto com Leilani eram os principais suspeitos do crime. Desse modo, uma busca e uma perícia foi feita na casa deles, na intenção de encontrar qualquer evidência que os ligassem ao crime. Agentes de patrulha de Fairfield, detetives e membros do Escritório de Investigação Especial da Base Aérea de Travis trabalharam juntos nessa investigação e determinaram que um homicídio ocorreu na casa em que os homens moravam. As autoridades de Fairfield declararam que estavam profundamente tristes com esse acontecimento e que os seus pensamentos e condolências estavam com os entes queridos da vítima. Eles pediram para que as pessoas que estavam acompanhando o caso respeitassem a dor e a privacidade da família naquele momento. Eles finalizaram agradecendo à base aérea de Travis e ao departamento do xerife do condado de Monterey pela sua ajuda no caso, e a partir dali iriam apurar os fatos para tentar entender os motivos que resultaram no crime. Ao todo, 3 pessoas foram presas durante as investigações. A primeira foi Jéssica Quintanilla, uma jovem de 21 anos, mãe de 2 crianças e ex-funcionária de uma casa de repouso em Walnut Creek. Jéssica morava em Pittsburgh e foi presa sob acusação de homicídio. Ela estava perto do cruzamento da Railroad Avenue com a Linshide Drive em Fairfield, no momento em que foi presa. O outro preso é Marco Antônio Quintanilla, de 27 anos e pai de um menino. Ele também é morador de Pittsburgh e é irmão de Jéssica.
Ele foi preso sob a acusação de ser cúmplice no crime e violação de liberdade condicional. Marco estava em liberdade condicional depois de ter tentado tirar a vida de outra pessoa anos atrás. Ele foi libertado da Stanton Correctional Facility, em Fairfield, após pagar uma fiança no valor de $50 mil. O terceiro e último preso era Juan Parra Peralta, de 20 anos. Ele foi detido no seu local de trabalho e foi levado sob custódia como cúmplice do crime, mas depois foi liberado após pagar uma fiança de $25 mil. O promotor do condado informou que ele não podia ser acusado do crime e era apenas uma testemunha em potencial. Por isso, foi possível a fiança para ele. Juan Parra é um aviador de primeira classe e trabalhava em um esquadrão de porto aéreo na base aérea de Travis. Ele também é um especialista em processamento de carga no mesmo esquadrão. Logo após a prisão de Juan Parra, a base aérea em que ele trabalhava emitiu um comunicado. Nesse comunicado, eles disseram que sentiam muito pela perda da família e dos amigos da vítima. Eles afirmaram que estavam cooperando ao máximo com as autoridades civis para que todos os fatos pudessem ser esclarecidos e a justiça fosse feita. Finalizaram dizendo que Juan Parra foi colocado em confinamento civil e, assim, deixaria de receber salário e subsídios até que tudo fosse esclarecido. Logo depois que o corpo de Leilani foi encontrado, e em seguida ocorreu a prisão dos suspeitos, a família dela foi a público e disse que estavam todos arrasados. Eles disseram que Leilani havia sido uma bênção para todos eles e que a amavam muito. Pouco tempo depois da tragédia, golpistas criaram uma campanha no GoFundMe, se passando pela família e pedindo arrecadações. A farsa foi descoberta em poucos dias e as falsas campanhas foram retiradas do site. Não encontrei informações sobre se os responsáveis por isso foram identificados e presos. As autoridades disseram que a motivação do crime era devido a um triângulo amoroso envolvendo Leilani, Jéssica e Juan. Jéssica e Juan já estavam em um relacionamento fazia algum tempo, mas mesmo assim, Juan saiu com Leilani da festa de Halloween e depois foi direto para a casa dele. Jéssica apareceu na casa de Juan sem avisar e foi nesse momento que ela viu Leilani nua deitada na cama dele. Jéssica então pegou uma arma e disparou contra Leilani, tirando a vida dela. Um vizinho de Juan disse para a polícia que aquela não foi a primeira vez que viu Leilani entrar na casa de Juan. Segundo esse vizinho, os dois já se conheciam há algum tempo, e apesar de Juan estar namorando Jéssica, ele costumava levar outras mulheres para sua casa. Alguns amigos de Juan disseram à polícia que ele e Leilani tiveram um relacionamento rápido no passado, mas que Jéssica era a atual namorada dele. Já o outro homem, que também aparece nas imagens saindo da festa junto com Juan e Leilani e que também é um membro da Força Aérea, não teve sua identidade revelada ao público. De acordo com as autoridades, esse outro homem apenas acompanhou Juan e a vítima até a casa dele e depois foi embora. Ele não teve nenhuma ligação com o crime e, desse modo, não foi acusado de nada e, por isso, sua identidade não foi revelada. O julgamento de Juan Parra Peralta e Jéssica Quintanilla só ocorreu 3 anos após o crime, mais especificamente em outubro de 2024. Juan disse à promotoria que, no dia do crime, por volta das 8h30 da manhã, ele estava deitado na cama ao lado de Leilani quando Jéssica apareceu em sua casa, entrou no quarto e depois atirou na vítima. Ele alegou não ter visto a arma de fogo e que apenas escutou um barulho muito alto. Juan disse que ele e Jéssica não estavam mais namorando, pois já haviam terminado o relacionamento alguns dias antes, e que ela foi até a casa dele apenas para buscar algumas coisas dela que estavam lá. Segundo ele, assim que ela entrou no quarto e viu Leilani na cama com ele, começou a xingar a vítima e depois saiu do local, voltando cerca de 30 segundos depois com uma arma de fogo. Juan alegou que, após atirar em Leilani, Jéssica o coagiu, dizendo que atiraria nele ou em alguém da sua família, caso ele não a ajudasse a se livrar da vítima. Mais tarde, naquela manhã, Juan acompanhou Jéssica a uma loja chamada Home Depot para comprarem alguns materiais, incluindo uma lona para esconder o corpo. As autoridades disseram durante o julgamento que Juan e Leilani se conheceram pelo Instagram
e depois combinaram de se encontrar pessoalmente em uma festa. Eles continuaram saindo por algum tempo, até que pararam de se ver e se afastaram. Pouco tempo depois disso, ele conheceu Jéssica e começou a namorar com ela. Quando Juan terminou com Jéssica, ele voltou a conversar com Leilani pelas redes sociais, e eles passaram a sair novamente. Os dois, inclusive, teriam ido juntos a um show de acrobacias automobilísticas que aconteceu nas ruas da Bay Area. Jéssica disse em depoimento às autoridades que ela também estava nesse show e que viu Juan e Leilani lá. Ela disse que, nessa época, ela e Juan estavam conversando e falavam sobre reatar o namoro deles. Jéssica teria pedido para que Juan não levasse Leilani ao show, mas ele ignorou esse pedido e a levou mesmo assim. Depois disso, Jéssica disse que parou de falar com Juan. Algumas pessoas que conheciam Juan disseram que ele ainda namorava com Jéssica quando voltou a se relacionar com Leilani, mas ele nega isso. Juan também disse no tribunal que quando ele e Jéssica estavam juntos, eles compraram pistolas Glock. Segundo ele, eles teriam comprado essas armas apenas para defesa pessoal. De acordo com as investigações, foi com uma dessas armas que Jéssica tirou a vida de Leilani. Quando todos os fatos foram apurados, Juan foi absolvido das acusações, recebendo imunidade e falando para o tribunal apenas como uma testemunha do caso. Enquanto Juan dava o seu depoimento no tribunal, Jéssica se manteve em silêncio. O julgamento durou 5 semanas, e em nenhum momento Jéssica Quintanilla demonstrou estar arrependida. As autoridades disseram que Jéssica ligou para o irmão dela, Marcos, às 9 horas da manhã, no dia do crime, logo após ter atirado na vítima. A defesa de Jéssica disse que tudo foi um acidente e que toda a culpa era de Juan, por ele ser um mentiroso patológico e manipulador. Segundo a versão dos fatos apresentados pela defesa, Leilani foi atingida por um tiro na cabeça após Jéssica e Juan brigarem por uma arma que ele tinha em mãos e que disparou sozinha. Jéssica afirmou que comprou 2 pistolas na época em que ela e Juan estavam juntos, e que ela teria dado uma dessas armas para Juan de presente. Segundo ela, a arma dela ficava com Juan na casa dele. De acordo com as investigações, Juan e Leilani teriam voltado a sair em setembro, mas Jéssica alegou que ela e Juan reataram o namoro em 11 de outubro. Sendo assim, Juan estava saindo com as 2 mulheres ao mesmo tempo. Ainda durante o tribunal, Jéssica fez sérias acusações contra Juan, dizendo que ele chegou a segui-la, invadiu o seu apartamento e forçou relações com ela. Jéssica disse que no dia do crime, ela foi até a casa de Juan apenas para pegar suas coisas, e enquanto procurava por uma pulseira de pedra de jade, puxou o lençol da cama e viu Leilani nua lá. Ainda segundo Jéssica, nesse momento, Juan estava parado perto da porta do quarto com uma arma na mão direita, apontada para ela. Ela disse que eles começaram a discutir e depois entraram em luta corporal, e a arma acabou disparando acidentalmente. Esse disparo teria acertado Leilani na cabeça. Os promotores contestaram essa versão de Jéssica. Segundo eles, se isso fosse verdade, pela posição em que Juan estava na porta, o disparo deveria ter acertado o lado esquerdo da cabeça da vítima, mas o tiro acertou o lado direito. Jéssica disse também que naquele mesmo dia, ela e Juan viajaram até San Leandro e depois para San José, onde compraram itens em uma loja. Depois foram para Salinas, onde jogaram o corpo da vítima, enrolado em um cobertor e em um saco plástico branco, perto de uma encosta de uma estrada rural. Ao terminarem, retornaram para o apartamento de Jéssica, em Pittsburgh. No apartamento dela, segundo ela, Juan teria tomado banho e lavado suas roupas, e teria dito para ela que não era para ela sair do apartamento. Jéssica disse que ela e Juan ficaram em seu apartamento por algum tempo, e depois deixaram Pittsburgh, indo até um bairro perto de onde Juan morava. Nesse bairro se encontraram com Daniel, um amigo de Juan. Esse amigo teria ajudado Juan a se livrar do colchão em que Leilani estava deitada quando foi morta, e que estava cheio de sangue. Daniel chegou a ser detido pelas autoridades, mas depois ele foi liberado já que ele não tinha nenhuma conexão com o crime. Ele disse que Juan apenas pediu sua ajuda para jogar o colchão fora, e ele ajudou o amigo sem saber do que se tratava. Jéssica afirmou no tribunal que só depois de tudo isso teria ligado para o seu irmão,
e contado a ele que Juan tinha tirado a vida de uma mulher. Ela teria dito para o irmão que estava com muito medo e chocada com toda aquela situação. Essa foi a versão de Jéssica. E de acordo com todas as evidências e provas coletadas pela polícia durante as investigações, essa versão não coincidia com os fatos. A polícia coletou como evidências do caso os DNAs dos envolvidos, impressões digitais, armas de fogo, comunicações de celulares entre os irmãos e dados da tornozeleira eletrônica de Marco Quintanilla. Foi comprovado que Marco ajudou Jéssica a ameaçar e coagir Juan, dizendo-lhe que, se ela caísse, ele também cairia. Após o fim do julgamento, o júri, composto por 7 mulheres e 5 homens, deliberou por 3 dias e considerou os irmãos Jéssica e Marco Quintanilla culpados das respectivas acusações que sofriam. O veredito foi unânime. Jéssica Quintanilla foi declarada culpada do assassinato em primeiro grau de Leilani Marie Beauchamp. Ela foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após cumprir 25 anos de sua pena. O seu advogado disse que ela estava devastada e que espera que o recurso acabe a seu favor, permitindo um novo julgamento. Marco Quintanilla, condenado como cúmplice e por porte de arma de fogo, não poderia portar arma, pois já tinha sido condenado por um crime violento anteriormente. Ele estava solto desde 2021, após pagar fiança, e após a leitura da sentença, foi preso e levado para a cadeia do Condado de Solano, onde cumpre a pena de 4 anos que lhe foi imposta. Juan e o amigo que o ajudou a se livrar do colchão receberam imunidade em troca de seus depoimentos. Então, não foram julgados nem sentenciados pela participação no crime ou no seu desfecho. Familiares e outras pessoas que acompanharam o caso acreditam que Juan também é culpado e deveria ser responsabilizado por isso. Atualmente, Jéssica Quintanilla se encontra em uma prisão feminina na Califórnia, onde passará longos anos de sua vida. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.